A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, começando o programa Mais Saúde, um bom momento para a gente abordar o tema do Mais Saúde. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista, e estarei com vocês nessa próxima hora para falar daquilo que eu mais gosto, de saúde e nutrição. Hoje o tema vai interessar realmente a todas e a todos também, né? Porque tem muito homem vaidoso ultimamente, os rapazes andam muito vaidosos. Mas nós mulheres, não há uma sequer, não importa a idade, que não se preocupe com a sua pele. Sua pele do rosto, a pele do corpo, enfim. Assunto de beleza é o que a gente mais, enfim, gosta. E hoje nós vamos ter o programa focado nesse tema e por isso, nós convidamos o Dr. Ed Wilson Rosoy, que é formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde também cursou a residência em cirurgia geral e, gente, cirurgia plástica. Dá para fazer umas perguntinhas para ele também nesse quesito. Ele é mestre em Ciências da Saúde pelo Hospital do Servidor Público daqui de São Paulo. Ele é médico preceptor de cirurgia oncológica do Serviço de Residência em Dermatologia do Complexo Hospitalar Padre Bento em Guarulhos, também aqui em São Paulo, que é filiado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e autor de 2 livros, um chamado Plástica Além da Beleza, uma cirurgia para a vida, e um outro que é o tema do nosso programa e a boa notícia. O livro, o tema do programa de hoje é Saúde da Pele, isso envolve você. É de que bárbaro esse tema e que fantástico esse título. Muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui da Rádio América em São Paulo. Obrigada pela sua generosa disponibilidade. Gisela, eu queria agradecer então o convite. É uma honra muito grande estar aqui e parabenizar pelo programa, que é maravilhoso, e desejar boa tarde para todos os ouvintes e agradeço o convite. E não vai ser a primeira vez só, né? Porque depois que eu soube desse outro livro sobre plástica, que é um tema assim também muito interessante, porque tem a plástica da vaidade, mas tem a plástica, às vezes, que é muito importante, que é uma plástica corretiva e que vai melhorar a autoestima de uma pessoa e que é muito importante também de ser feita, né? Sim, então, a cirurgia plástica, ela tem a cirurgia plástica estética, que é essa que todo mundo, para o embelezamento em si, né? E a cirurgia plástica também tem a sua vertente reparadora, que a gente chama. Então, o tratamento do câncer de pele, as sequelas de queimaduras, aquelas os orelhas de abano sim, também, que são complicadas, claro, né? E várias alterações congênitas, como o lábio leporino. Então, a cirurgia plástica ela atua em todas as áreas, em todas as regiões do corpo e em todas as idades, desde as crianças recém-nascidas até os idosos. Hoje o tema é fantástico, nós vamos falar sobre pele. Doutora Ed, sabe que eu gostei muito desse livro? Pelos títulos, assim, que são tão do dia a dia, né? Olha só, gente, sobre a pele, conservação e higiene, ó, as perguntas e os temas dos capítulos. Tomar mais de um banho por dia estraga a pele? Quem não tem essa dúvida? Qualquer esponja serve? Chulé. Gente, chulé. A gente fala essa palavra que é tão engraçada e que é tão constrangedora e que tem solução, não tem, doutor Ed? Sim, tem solução. Pois bem, e desodorante? Fumar estraga a pele? Esse vai ser um item que nós vamos estar colocando com bastante ênfase, né? Barba, como tem homem que sofre para fazer barba? A gente tem verdade. Esse detalhe também. Tem aqui. Então, rapazes, vocês também podem estar participando, porque o livro também diz respeito a vocês. Mas, olha, são fantásticos. Eu gostei bastante de vários temas e vamos começar falando, né? E aí, tomar banho todo dia, mais de uma vez por dia, estraga a pele, doutor? Então, Gisela, falando então um pouquinho sobre o livro, quando eu tive a ideia de escrever o livro, na verdade o livro foi escrito por mim e também pelo Joaci Pereira Furtado, ele é editor da Editora Globo e é escritor também. Bom, então assim, quando a gente teve a ideia de escrever o livro,
A gente sempre procura chegar até o público, né? De nada adianta você escrever um livro muito difícil, ou às vezes um livro muito caro também, porque não é a realidade do Brasil, né? Então teria que ser um livro fácil de ler, com uma leitura agradável, um livro que atraísse a atenção das pessoas. Então, pensando nisso, nós pensamos também nos temas. Então não podiam ser assuntos muito chatos, né? Teriam que ser temas agradáveis. Então a gente facilitou também os capítulos, eles têm nomes assim muito fáceis e dúvidas do dia a dia. Perfeito. Então essa pergunta primeira que você fez foi sobre o banho, não é? Com esse calor aqui de São Paulo, né? Imagina, então, nós de norte a sul estamos sofrendo com calor, né? E já é do hábito do brasileiro tomar vários banhos ao dia. Verdade. Né? Outros países europeus, por exemplo, em que o clima lá é mais frio, as pessoas não têm o hábito de tomar vários banhos por dia. Mas no Brasil a realidade é outra. Então o que acontece? Nós temos na pele um manto protetor, feito de uma camada lipídica, que é uma gordura, uma espécie de gordura que protege a nossa pele. E a nossa pele protege o nosso organismo. Ela protege contra alteração de temperatura, contra micro-organismos como bactérias, vírus, é uma fungos. barreira, é uma né? barreira, é uma proteção contra ferimentos, não é? E ela tem esse manto lipídico que protege o nosso organismo. Quando você toma vários banhos por dia com uma esponja áspera... Que nem aquelas buchinhas, que também tem um tema aqui sobre isso. Exatamente. E às vezes um sabonete inadequado, você remove essa camada lipídica, esse manto lipídico, esse manto de proteção. E a pele passa a apresentar algumas alterações, algumas irritações. Então a pele fica com algumas áreas com descamação, avermelhada, com coceira. Então esse é o primeiro sintoma, a pele fica ressecada. Então tomar mais de um banho por dia não é errado, você pode tomar 2 banhos, 3 se quiser. Mas evite de ficar esfregando a pele com uma esponja muito áspera e com um sabonete. Talvez fosse ideal você usar um sabonete uma vez por dia num dos banhos, e os demais você usa o sabonete somente nas áreas como axilas, genitais, e os demais você só passa a água mesmo ou um sabonete e não passa esponja. Pois é, sabe, e a temperatura da água, qual seria a mais adequada? E qual o banho melhor, mais adequado, a ducha ou aquele de banheira? Então, essa é uma dúvida importante. A temperatura da água, se a água estiver muito quente, isso também não é adequado, porque ajuda a remover esse manto lipídico. Então o banho ele não deve ser muito demorado e não deve ser muito quente, tá? Já o banho de imersão, que é esse na banheira, ele pode ser feito também. Só que depois deste banho, porque ele é um banho mais prolongado, é bom você fazer uma boa hidratação da pele. Use um bom hidratante para manter a pele sempre hidratada e não sofrer essas alterações, os efeitos da remoção desse manto lipídico. Eu achei interessante porque no livro você fala que mesmo esse banho não deve demorar mais do que 20 minutos, né? Não Sim. se tem que ficar muito tempo. E até eu achei bonitinho que você falou assim que a eletricidade não seria gasta, mas hoje com o problema da água mundial, então são 2 agravantes, né? O problema da eletricidade de banho longo e da água, né? Então, na realidade, é um banho mais para refrescar, né? Sim. Né? E o cabelo pode estar sendo lavado junto? Pode lavar, o cabelo pode ser lavado todos os dias, também não tem problema. Depende do tipo de cabelo. O cabelo que é ressecado não tem necessidade de lavar todos os dias, né? A pessoa nem sente necessidade, Nem sente né? necessidade. Aqueles cabelos que são mais oleosos, a pessoa sente necessidade de lavar todos os dias. Agora, lavar mais de uma vez por dia também não é adequado, porque aí você começa a causar alterações no couro cabeludo e também nos cabelos. Porque na realidade ninguém vai lavar o cabelo como o banho, que só vai passar água e não vai usar um sabonete, né? Dificilmente você vai molhar o cabelo e não vai usar depois um condicionador, alguma coisa assim. O ideal é você lavar com shampoo e depois aplicar o condicionador. Mas o condicionador não deve ser aplicado no couro cabeludo, porque aí você aumenta a oleosidade. Outra coisa, enquanto você lava o cabelo, não fique massageando muito o couro cabeludo. Ah, não? Porque você estimula a produção
de oleosidade no couro cabeludo. Tá certo. Né? E o condicionador mais do meio para a ponta do cabelo. E quando enxaguar, é bom que não, digamos assim, a gente não deixe que essa água com esse condicionador escorra pelo corpo, é melhor que... Isso, é melhor. As pessoas que têm o cabelo longo, né, se possível, então virar a cabeça para frente. Mesmo curto. Mesmo curto, porque o condicionador, se ele escorre pelo teu corpo, geralmente nas costas, ali vai começar a acumular gordura, uma oleosidade maior. Então, a gente precisa de um equilíbrio. Muita oleosidade é ruim porque começa a ter problema de acne, que são o cravo também, na região das costas. E se você remove toda a oleosidade, você começa a ter o problema de irritação, a pele fica muito seca. Então, na vida, tudo tem que ter um equilíbrio, não é verdade? Você estava falando dos países na Europa que não têm o hábito de tomar banho todo dia. Eu vou partilhar uma situação engraçada que eu vivi quando eu estive na Inglaterra. Aí, lógico, brasileiro, com aquela mania, né, de banho. Tudo bem, eu tomava um banho só por dia, mas era um frio danado e lá não tinha chuveiro, era aquela banheirona. Então, eu enchia de água, né? Lá é tudo muito caro, né? Água é cara, luz é cara, tudo é caro, né? E aí, depois de um tempo que a família que me acolheu, era aquele estilo, né, de você ficar em casa de família, para estudar inglês e tal... me acolheu um dia, ela veio aqui, uma senhora muito simpática, né? Ela veio com um livrinho assim, quando você estiver na Inglaterra, seja uma inglesa. Eu falei, o que será que ela quer dizer com isso, né? Aí tinha assim, o que eu tinha pago no intercâmbio, digamos assim, que era a minha hospedagem, alimentação e 3 banhos por semana. 3 banhos por semana, gente. Aí eu olhei aquilo, eu fiquei absolutamente atônita. E ela veio com uma toalhinha, sabe, uma toalhinha de toalha mesmo, pequenininha, que os outros dias era para tomar banho com aquela toalha, que é o tal do banho de leito, né, sim, que a gente pode estar falando. Ah, eu não tive dúvida na época. Eu falei, quanto é que custa os outros 4? E comprei os outros banhos. Mas é verdade, o pessoal não tem. E realmente, se você parar para pensar... um frio danado, você muitas vezes não transpira, quer dizer, uma ducha tudo bem, mas, sabe, é uma realidade que cada país é um, né? Claro. Então, mas olha, a gente passa um aperto, assim, com esses hábitos culturais, né? É verdade, é um choque cultural. Mas, pegando um gancho desse assunto que você falou, nós brasileiros, a gente tem o hábito de esbanjar, não é? Exatamente. Esbanjar água, energia... Então, esse hábito de lavar a calçada com mangueira, isso é um absurdo, em outros países não existe. E a gente tem que lembrar que tem pessoas no Brasil que não tem água nem para beber. Então, vamos evitar de desperdiçar água, não é verdade? Então, quando escova os dentes, fecha a torneira ao fazer a barba também. Com isso a gente vai ter um planeta melhor, não é, para os nossos descendentes. E a própria energia também. Então, assim, vamos evitar, vamos economizar. Talvez o que a gente esteja passando hoje, né, São Paulo, embaixo d'água todos os dias, muito é consequência dos nossos atos mesmo. Perfeitamente, então, vamos de atos pensar, outros, sim, né? Então vamos pensar numa coletividade, no universo, né? E não pensar no próprio umbigo. Ah, mas não tenha dúvida. Inclusive, é o que a gente grava uns programetes, eu fiz uma série sobre água. E uma das coisas, porque a gente só pode dar uma dica de 1 minuto, né? E uma que eu gravei, eu fiz questão de mostrar o seguinte: a água do planeta é a mesma o tempo todo, ela não muda. O tanto de água da época de Cristo e o tanto de água que vai ter daqui 10.000 anos é a mesma quantidade. Até eu brinquei e disse assim, que se a próxima vez que você tomar uma chuva, pensar que aquela gota de água caindo pode ter estado no sangue de um dinossauro ou numa criança que chorou alguns milênios atrás. A água é a mesma. As pessoas não dão conta disso. Então, a gente tem que tratar com muito respeito. Não descarta medicamento no vaso sanitário. Sim. Não fica colocando pinho, cloro, sei lá o que, pato purifica, não sei o que, naquele banheiro, porque isso vai para a água. Isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Na cozinha, você está manipulando alguma coisa? Vai buscar uma na geladeira, a outra, fecha a torneira. Você não sabe se enquanto você vai buscar a coisa lá na geladeira, não tocou o telefone e lá vai ficar escorrendo. São pequenas atitudes, né? E o lixo também. Não jogar lixo na rua, não atirar lixo pela janela do carro. Eu espero que ninguém faça isso, não né? É verdade. Porque eu nunca vi. O Brasil parece que é o único país onde as pessoas jogam lixo na rua
com a maior tranquilidade, sem o menor peso na consciência, né? E Eu aí achei a gente que é um sofre pouco hoje, É. em consequência de tudo isso. Bueiro que estão Entupe com lixo. Exatamente. Então, gente, é uma coisa que puxa a outra, né? Se a gente está falando de Claro. beleza, mas falar de beleza também em termos de ética e de Claro. educação. Para vivermos melhor, né? Exato. E para ter uma pele melhor. Nossa, olha quantas perguntas. Acne, o que é bom passar? Peraí que eu vou te ler um monte, aí a gente a gente responde. A Maria José aqui de Piraporinha, né? Diz que gozado, apareceu acne nela a partir dos 36 anos, tá? Temos aqui o que tem de novidade em relação à cirurgia de micose a laser, eu nunca ouvi falar. Aliás, conta um pouquinho mais pra gente, Raquel, porque nem o doutor nem eu ouvimos falar a respeito. Lembrando que tudo que a gente conversa aqui no programa Mais Saúde é embasado em ciência, artigo científico. Então, cuidado com algumas informações via internet que saem falando muita coisa e que não é bem a realidade, tá? Bom, a pergunta do banho já foi respondida. E tem o filho aqui da Valeriana, que tem 19 anos, que diz que quando faz a barba, amanhece com o rosto todo cheio de alergia. Então ela quer saber, isso é uma pergunta que tem também a ver com o livro, doutor Ed, se é a máquina de barbear que talvez melhorasse essa situação, é um problema com a Gillette. E aí, esse problema de barba? Eu percebo que realmente existe. O meu filho tem uma barba medonha. Meu marido faz a barba tomando banho sem olhar no espelho. Então, olha que situação antagônica. Então, bom, eu gostaria de agradecer as perguntas, é muito interessante. Sobre a acne, a sua ouvinte falou que ela apresentou acne depois dos 36 anos. 36 anos. Ela precisa ver se ela porventura teve alguma alteração hormonal. Seria interessante ela procurar um dermatologista para ele descobrir exatamente o que está acontecendo. Que Mas pode ser hormonal, né? Pode ser hormonal. Pode ser algum medicamento que ela esteja tomando. Agora, alguns cuidados são interessantes. Então, talvez ela tenha aplicado no rosto algum produto, algum creme que seja oleoso. Então, a pessoa que tem a pele oleosa, evite de aplicar cremes no rosto. Procure alguns cosméticos à base de gel. Né? Sim. Então, com isso você diminui a oleosidade. Então, quanto mais oleosa for a sua pele e mais oleoso for o produto que você está aplicando, a tendência de você desenvolver acne é muito grande. Tá certo. Então, pode ser uma maquiagem que ela esteja usando de forma inadequada, um protetor solar. Então, é interessante ver onde é que está o erro. Ou talvez alguma alteração hormonal. Ok. Em relação à cirurgia de laser micose. para micose, eu não desconheço, Também nunca porque a ouvi falar. micose ela é causada por fungos e o tratamento não é com cirurgia, Exato. muito menos a laser. Seria algum tratamento medicamentoso. Exato. Então seria interessante procurar um dermatologista. E sabe, doutor, que na nutrição funcional, tratando fungo intestinal, você melhora todo esse nível de micose, candidíase. É muito interessante. Sim. Um dia nós vamos fazer uma pauta sobre esse tema, aí eu vou convidar o senhor para ouvir. Com certeza eu vou ouvir. Bom, e a questão da barba, né? Então é muito comum que os homens apresentem a alergia depois de fazer a barba, mas nem sempre é alergia o que a pessoa tem. Então existe um problema que se chama foliculite. Então, quando a pessoa faz a barba, ocorre um traumatismo daqueles folículos pilosos, né, daqueles pelos, e o pelo, quando vai nascer, ele nasce, digamos assim, entre aspas, encravado. Nossa. Então aquele pelo vai encravando. Então toda vez que a pessoa faz, ela desenvolve a foliculite, que é uma inflamação. Nossa. Ou porque o pelo encravou, ou pelo próprio trauma ali. Então, a barba está sempre inflamada, né? Isso. É aquela foliculite. E existem vários tratamentos, então a pessoa deve procurar um dermatologista, pode ser no posto de saúde mesmo, algum hospital próximo da tua casa, e procurar saber qual é o problema, o que está desencadeando isso. Às vezes a lâmina que a pessoa está usando é incorreta, não é a mais adequada. Tem isso, lâmina correta para o tipo de barba? Também, às vezes é muito traumatizante aquela lâmina que ele usa, talvez uma outra forma. E quem puder, tiver acesso, existe o tratamento a laser. Então a pessoa pode fazer um tratamento a laser e diminuir a barba. Então, diminui? Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma inflamação, uma irritação, principalmente na região do pescoço.
Então, você pode fazer um tratamento a laser para que ali, naquela região, diminua a quantidade de pelos, de barba que nasça. O laser faz o que? Ele destrói o folículo piloso? E aí você... Não é que nunca mais vai nascer um folículo, mas diminui bastante a quantidade e demora muito para nascer novamente. Ai, que interessante. E como você diminui a quantidade de folículo, a quantidade de pelos, né? Então, por consequência, você diminui a quantidade da inflamação. Perfeito. Dos pelos inflamados. Olha só, hoje eu aprendi várias coisas, porque esse quesito barba realmente eu desconhecia totalmente. Aproveitando que você tocou no assunto de protetor solar, né, que pode inadequadamente, se for um protetor muito oleoso, estar prejudicando uma pele. Tem aqui uma ouvinte, a Irma, aqui do Jardim da Saúde. Ela disse que a mãe dela, de 78 anos, já fez uma cirurgia de câncer de pele, tá? Que foi no rosto e nos braços. E que ela usa protetor solar diariamente. E com esse calor e sol forte, ela está na dúvida se realmente a mãe dela está protegida utilizando o filtro solar. Vamos falar um pouquinho de filtro solar, porque a gente sabe que recentemente foi uma polêmica, né? A Proteste fez teste de todos os filtros solares, já falamos isso aqui no programa Mais Saúde, e só 2 passaram. E um monte de outros, inclusive o que eu usava, não passaram. Então, como que funciona o filtro solar, doutor? Primeiro, funciona. Como é que é a melhor forma de aplicá-lo para que realmente ele nos proteja? E o fator de proteção tem diferença? Que às vezes a gente ouve falar, acima do 30 não faz efeito, não adianta pagar um fator 45 mais caro, porque acima de 30 não protege. Enfim, vamos desmistificar um pouquinho o filtro solar? Claro, esse é um assunto muito interessante, muito vasto. E antes de eu falar do protetor solar, do filtro solar, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de pele. O Brasil é um país que tem uma incidência altíssima de câncer de pele. Lembrando que incidências são números novos de casos, Exatamente, casos novos. Casos novos. E por conta de ser, primeiro, um país tropical, que a gente vive então exposto ao sol, e o Brasil, aqui no Brasil nós temos a cultura da pele bronzeada. Então todos acham muito bonita a pele bronzeada e acabam se expondo ao sol. Fora isso, algumas pessoas trabalham expostas ao sol, né? Trabalham na lavoura, alguns são motoristas, alguns são vendedores de rua, isso. ambulantes, então as pessoas estão expostas ao sol constantemente. Então o uso do protetor solar é fundamental. Então a pessoa exposta às radiações solares, ao raio ultravioleta A e B, principalmente o ultravioleta B, que é o causador do câncer de pele. E como é que a gente vai descobrir qual é o A, qual é o B? Tem horário? Então, principalmente a gente deve se expor ao sol, quem quer ir à praia, evite se expor ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Que é o horário que todo mundo resolve ir para a praia, né? Exatamente, que dormiu até mais tarde foi neste horário. E vai das 10 é nesse às 4. horário que os raios ultravioleta B estão em maior incidência. Os raios ultravioleta A estão mais no período até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Mas, doutor, eu só fico embaixo da barraca. E tem problema? Não estou protegida? Não, tem um grande problema, porque o raio ele incide sobre a água e sobre a areia e reflete em você. Então, mesmo embaixo da barraca ou do guarda-sol, você deve estar protegido, utilizar o protetor solar. Então, as pessoas que estão mais expostas, assim, que têm a incidência do câncer de pele, são pessoas de pele clara, de olhos claros e cabelos claros. Essas são as principais vítimas. E se estiverem expostas aos raios ultravioleta B do sol durante muito tempo, e também entram aí as câmeras de bronzeamento artificial... Mas isso eu não vou nem falar a respeito, a gente vai tocar também nesse assunto, mas isso é um absurdo. É um absurdo. Né? Mas, doutor Ed, quando eu escuto essa musiquinha de fundo, significa que eu preciso ir para o primeiro intervalo. Tá vendo como o Mais Saúde vai rápido? Já passou metade do programa. E ainda não falamos metade do que a gente queria. Então, voltando agora no intervalo, vamos dar continuidade sobre o câncer de pele. Esse assunto do protetor, a importância. Que é importante, o protetor solar. Mas depois eu faço questão que a gente toque num assunto sobre cigarro. Afinal, o cigarro prejudica a pele? Muito, sim. Olha aí, vamos falar sobre isso depois. Se
você vê a solução fora do próprio coração. Não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar. Peça a Ele o que desejar. Prepare o coração pra escutar. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar a olhar pra Ele. Ele te ama. Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Deus, Ele anseia por ver o seu povo reunido. Como um pai quer ver a família reunida, Deus quer ver o seu povo reunido. E consequentemente, quando o povo de Deus se reúne, que é o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós estamos fazendo com todos aqueles que estão em casa, unidos a nós em oração, porque não é essa distância que nos separa. Nós estamos juntos neste momento, unidos, realizando a mesma coisa. Nós estamos vivendo em oração este momento. Quando nós fazemos isso, Deus se apressa em vir até nós e nos abençoar. Então por isso que a bênção de Deus caia sobre o seu coração, confirmando dentro de você todo o bom propósito de se unir a Ele. Vencendo aflições, alcançando milagres. Aqui na M1410, você tem a melhor cobertura do seu rádio. Fica por dentro de tudo que acontece no cenário católico nacional e internacional. Boa tarde a você que sintoniza a Rádio América, pois aqui em Roma começa o conclave. E pode conferir toda a nossa programação pela internet, interagindo em nossas redes sociais. Nós temos um canal no facebook.com/Rádio América CN. Rádio América M1410, uma canção nova em sua vida. Vem aí o Kairós de Cura e Libertação no ginásio do Ibirapuera, dia 5 de maio, das 8 da manhã às 6 da tarde. Você não pode perder. Presenças de Padre Roger Luiz, Padre Adriano Zandoná, Ironi Spuldaro e Comunidade Canção Nova de São Paulo. Kairós de Cura e Libertação no ginásio do Ibirapuera. Faça sua experiência. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, Ibirapuera, São Paulo. Prepare-se. Informações 33829800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Venha, traga sua família e deixe o amor de Deus transformar a sua vida. Olá, eu sou o Ricardo Sá e também estou aqui na Rádio América. O coração de milhares de jovens já bateu mais forte em Roma, Paris e Madrid. Agora vai bater com mais alegria no maior encontro de fé do planeta no Rio de Janeiro. Jornada Mundial da Juventude. Acesse rio2013.com. Eu votei limpo nas últimas eleições. Mas quem não pôde votar e não justificou, é hora de regularizar o título. Com ele em dia, você pode tirar passaporte, tomar posse em cargo público, fazer matrícula na faculdade e, claro, votar limpo. Regularize seu título no cartório eleitoral até 25 de abril. Para saber mais, acesse tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. O bate-papo mais descontraído do rádio, você ouve a qualquer momento em nossa programação com o Padre Léo. Rádio América. Aonde está a fé de vocês? Por que vocês são tão medrosos assim? A boa do dia, um jeito diferente de falar de Deus. Rádio América. América. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Vamos cantar a hora que eu venha! Essa
trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Doutor Ed, vamos terminar de falar sobre o filtro solar? Isso, vamos falar então, terminando então o câncer de pele. Eu falei isso, que o câncer está relacionado com a exposição solar. Então todos devem se proteger, não é? Quando for à praia, usem chapéus, protetor solar, óculos de sol e evitem ficar expostos ao sol naquele horário entre 10 da manhã e 4 da tarde. O protetor solar, existem vários no mercado, então procure aquele que se adeque melhor à sua pele e ao seu bolso, porque a gente tem protetor solar de variados preços e não quer dizer que o protetor mais caro seja o melhor. Foi feita a pesquisa e alguns protetores caros não foram aprovados e alguns protetores relativamente baratos foram aprovados na avaliação. Então, procure aquele protetor que seja melhor para a sua pele. Quando fala assim, foram avaliados e passaram, significa que normalmente eles dão uma proteção de 2 horas de exposição. A média é essa, quer dizer, eu passo o protetor e eu posso ficar 2 horas expostas ao sol e esse protetor vai estar então me protegendo naquele tempo. Sim. Então, por exemplo, o protetor solar tem o fator 15, existem vários fatores, né? Fator 30. Na verdade, a gente recomenda que o mínimo seja o 30. O mínimo 30, para qualquer tipo de pele. Qualquer tipo de pele. Tá. E a pessoa deve aplicar várias vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde. Não adianta aplicar só uma vez. Se você entrou na água, no mar, na piscina, tem que reaplicar novamente. Se transpirou, se correu, suou, deve aplicar novamente. E existem protetores específicos para o rosto, por exemplo, são aqueles menos oleosos, né? E o protetor para o corpo. De qualquer forma, se você utilizar no dia a dia um protetor no rosto, que proteja o rosto, a orelha, o pescoço, os braços a gente não esquece também, de pôr protetor solar na orelha. E na sola do pé. Na sola do pé também. Então, você estará protegida. E deve passar todos os dias, diariamente. Exato, não sair sem ele, né? E eu coloco na minha necessaire. Então, quando eu vou correr alguma coisa, cheguei transpirada, né, no carro, eu tenho uma toalha, eu me seco e tá lá o meu protetor solar. Isso, correto. Porque quem me conhece sabe que sou clarinha, então realmente tenho que me proteger bastante. E esse negócio de acima de 30 não é tudo isso que falam, a gente só vai pagar mais caro, é verdade? Isso, então, isso também tem um pouco de verdade, porque acima de 15 de fator de proteção, você está protegida contra mais de 90% dos raios solares. Nossa, bastante. Bastante. E depois disso, o aumento realmente não é muito grande. A diferença é que você deve reaplicar várias vezes. Então, se você usa um protetor com um fator de proteção baixo, por exemplo, 15, 6, você tem que aplicar várias vezes. E se você coloca um protetor 50, por exemplo, você pode reaplicar de forma mais espaçada. Tá, né? Ótimo. Olha que dica boa. Bom, acne aqui é o que impera, né? Então nós vamos ter que fazer acho que um programa só de acne, mas nós já tivemos aqui contemplando algumas questões em relação a ela. Mas tem aqui a Ana Paula, que é de Carapicuíba, e ela está falando que justamente ela tem esse hirsutismo, né, que são aqueles pelos, né, no rosto, inclusive algumas etnias, no caso assim, portugueses, espanhóis, tem mais essa tendência, né, mas quem tem ovário policístico é uma também característica também, né. Então, só que ela disse que ela fez um tratamento a laser, que ela disse que não obteve sucesso, ela disse que fez 6 sessões, ela gostaria de saber se tem algum outro tratamento alternativo. Olha, Ana Paula, a coisa alternativa é perigoso, principalmente quando se trata de pele. Agora, o que eu gostaria de sugerir a você, porque assim, tratamentos tem vários, equipamentos tem vários. Por que você não procura uma segunda opinião num outro dermatologista e veja se ele estaria tratando do seu caso com o mesmo tipo de laser? Porque eu acredito que exista diferença entre equipamentos, né? Sim, existem vários equipamentos de laser. E uma segunda opinião sempre é boa, né? Claro, sempre bem
bem-vinda. Então, Dr. Roque Claro. vive recebendo segunda opinião ali para ele dar segunda opinião no Brasil inteiro. Então, não se constranja. Você vai e procura para, olha, eu fiz um tratamento assim, pede uma opinião que eu acho muito válido, tá bom? Antes de tocar no assunto do cigarro, me diga uma coisa. Eu vivo recomendando para os ouvintes Mais Saúde e para os meus pacientes que evitem o desodorante tradicional por conta do alumínio que ele contém e que acaba sendo, você acaba absorvendo, isso nós chamamos que é um xenobiótico, né? E eu gosto muito do leite de magnésia, aquele famoso leite de magnésia de Philips, que custa R$3 ou R$4 na farmácia, e que eu recomendo a utilização. Eu particularmente uso, conheço algumas dermatologistas chiquérrimas que cobram uma consulta carésima para depois passá-lo para as pacientes com alergia a desodorante, e vi que no quesito chulé também ele resolve. Resolve bastante. Então, assim, as pessoas que têm o chulé têm que procurar descobrir de onde vem esse chulé. Então, os calçados, eles devem ser limpos. Então, você não deve utilizar diariamente o mesmo calçado. Quando você chega em casa, não guarde o calçado imediatamente no armário. Deixe ele ventilar numa área mais ventilada da casa. Deixe passar a noite, no dia seguinte você guarda no armário. Se o calçado molhou na chuva, alguma coisa, deixe ele secar bem, depois faça uma higienização, limpe o calçado. Então, as meias também, né? Não repetir meias. E Então, de algodão de preferência, né? De algodão, porque as meias sintéticas elas dão mais. E não deixar de usar uma meia quando usa o tênis, né, doutor? Também, porque se você usa o tênis diariamente sem meia, isso provoca o desenvolvimento do chulé. Mas enfim, mantendo os cuidados de higiene, você vai estar protegido do chulé, não é? E uma coisa interessante que eu estava lendo no seu livro são pessoas que transpiram muito pelos pés. Inclusive, achei interessante que tem situações que aqui estão colocadas no livro de pessoas que escorre tanta água que sai pelo sapato. Eu nunca tinha ouvido um caso desses. É verdade. Existe uma doença que se chama hiperidrose. Então a pessoa sua muito pelo corpo todo, principalmente axilas, mãos e pés. Gente. Então a pessoa ela fica constrangida, porque a roupa vive manchada embaixo da axila, até embaixo. Então a pessoa está sempre constrangida. Ela vai cumprimentar alguém, a mão dela está sempre molhada. E às vezes pode acontecer do pé suar tanto que o calçado fique úmido, molhado. Aí tem cirurgia, Aí né? tem outro tipo de tratamento, sim, tem cirurgias. E aquele Botox, né, também, como é que é? Isso, a toxina botulínica, existem vários nomes comerciais, este que você falou é um deles. É o nome comercial? É um nome comercial, existem vários no mercado. Então, são excelentes também para o tratamento da hiperidrose. Porque eu acho que tudo que é cirurgia, assim, que sabe, muito, assim, acabou, não dá para voltar atrás, eu fico meio aflita, né? A gente sempre tem que deixar a cirurgia para a última chance, assim, né? Se você tem condições de tratar com medicamento, com cremes, algumas coisas assim, clinicamente, é melhor optar por esse tratamento primeiro. Quando não tem jeito, aí sim, partir para a cirurgia. Mas a importância da higienização dos sapatos, não repetir, evitar sapatos emborrachados, essas melissas aí da vida, nem sei, agora tem tanto nome grande, não sei o quê. Esses negócios de plástico, gente, bonitinho, barato, mas olha, gente, não é saudável, né? Sim. E aí quando você não resolve o seu problema mantendo os calçados limpos, o seu pé limpo, e mesmo assim você continua com chulé, aí existem as opções. Então existem os escaldapés, não é? Que hoje em dia a gente não usa mais, mas antigamente era muito utilizado. E também, além de ser uma forma de você higienizar o pé, é uma forma de você relaxar também. Então você vai dar uma receitinha. Dá uma receitinha de escaldapé, porque aí uma receitinha caseira todos nós gostamos. O que pode ser? Existem várias formas. Então você pode colocar numa bacia, por exemplo, uma água morna, e você pode colocar ali... por exemplo, algum sabonete líquido que seja agradável para os seus pés. Você pode pôr bolinhas de gude para você massagear a planta dos pés. Delícia. Pode colocar alecrim, alguma erva que você goste. E aquilo vai ser relaxante e também vai manter o seu pé com um odor mais agradável. O uso também do leite de magnésia depois também auxilia a manter o pé sem o odor. Sem o odor, isso eu falo para os meninos, né? Gente...
Porque às vezes eles tiram o tênis, mas a casa inteira fica empesteada. É uma coisa medonha. E olha, gente, é triste, é constrangedor, né? E parece que eles não sentem mais, né? O odor, já se acostumados, mas o resto da casa padece. Então, mães, temos solução, né? Então, tá todo esse aspecto aí já envolvido e o famoso leite de magnésia presente. Bom, doutor Ed, o que o cigarro faz de tão mal assim para a pele? Porque, olha, com esse negócio aqui em São Paulo de não poder fumar dentro dos ambientes, infelizmente eu estou notando o seguinte, você vê agora quem está fumando e de cada 10 pessoas, 9 são mulheres. Não sei se... Tem uma incidência muito alta de mulheres que fumam. Né? E agora o pessoal não está mais nem constrangido de fumar andando na rua, porque antigamente não era elegante. Hoje o pessoal fuma na rua, aí não adianta nada, você está passeando e aquela fumaça para a gente. Agora, eu tenho vontade de parar as pessoas e falar, gente, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo para a saúde de vocês. Mas já que elas não vão se interessar no câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de língua, câncer de lábio, câncer de tudo, vão falar da pele, porque pelo menos na pele elas vão ficar, pelo menos pela estética, envolvidas. Vão ficar preocupadas, né? Então, o cigarro, ele faz mal para tudo, não é verdade? Até também para o sistema cardiovascular, né? O infarto tem uma relação íntima com o cigarro. Então, ainda mais se a mulher ainda toma anticoncepcional, aí né? Piora ainda mais. Nossa. Então, na pele, o que acontece? O cigarro, a nicotina, ela causa um fechamento dos vasos, que é uma vasoconstrição, cientificamente falando. Com isso, o aporte de sangue, quer dizer, a quantidade de sangue que chega na pele para nutrir essa pele é menor no fumante. Então, por isso você pode perceber, a pessoa que fuma, ela tem uma pele de tonalidade diferente, uma textura diferente. É uma pele sem vida. É uma coisa estranha, né? E quando vai envelhecendo, vai ficando mais esquisito. Às vezes amarelada, às vezes meio cinzentada. Isso. Não é uma pele saudável, uma pele que você veja assim, que tem jovialidade, não é? É uma pele, não é uma pele muito viçosa, é uma pele apagada. E, além disso, o cigarro pode causar câncer de lábio. Então, eu atendo muitos pacientes que têm câncer na boca, né, no lábio, por causa do cigarro. Gente. Então, eu acho que as pessoas que fumam devem pensar, né, 2 vezes, se puderem, se conseguirem, porque também não é muito fácil, mas devem pelo menos tentar parar de fumar. Tem medicações que estão funcionando muito bem. Meu marido mesmo, cardiologista, fumou 30 anos, com a graça de Deus, ele conseguiu parar. Ele parou de fumar graças a também uma medicação que o auxiliou, porque era o fim da picada lá no Encorte, um fumódromo, eles fumavam escondidos. Eu disse, gente, mas vocês não têm vergonha? Porque eu nunca fumei, graças a Deus, né? Minha mãe era uma fumante até os 89 anos, com a idade que ela faleceu, fumou. Meu pai era um fumante de charuto, quer dizer, eu era pra estar, assim, num ambiente de fumantes. Mas com a graça de Deus, como eu fui atleta na adolescência, meu técnico de atletismo, ele falava assim, cigarro tira resistência. Então a gente que queria... Nossa, mas ele chegava perto, né? E nisso, eu falava, né? Porque aí eles iam todos, assim, no cantinho, fumar escondido. Eu falei, gente, mas não adianta, vocês estão cheirando cigarro. A pessoa que depois, quando para de fumar, observa como o outro que fuma cheira cigarro. Com certeza. Né? O ambiente que a pessoa fica. E é um fator de risco que é plenamente... que a gente pode mudar essa realidade. Não é que nem um colesterol hereditário que você tem que tomar uma medicação, mas você não pode fazer nada a respeito, né? O cigarro é uma decisão. É uma escolha da pessoa. Acaba com o colágeno, né? Com a elastina. Como é que é? Sim, porque como a pele da pessoa que fuma não recebe uma nutrição sanguínea adequada, essa pele não vai ter realmente o vício que é causado pelo colágeno e outras estruturas da pele. Então, a estrutura da pele vai estar danificada, essa pele vai ser uma pele mais fina, menos viçosa e propensa a rugas. Gente, é aquilo que eu digo, sou o que como? Não, eu sou aquilo que eu consigo absorver. Só que além disso, é o que eu consigo absorver e consigo transportar, entrar na célula, nutrir, fazer e acontecer. Então, gente, quem fuma também não tem, mesmo que absorva os nutrientes, não tem, como o doutor Ed está falando, um aporte nutritivo para essa pele. Quer dizer, não adianta nada. Porque não chega até lá. E aí come orgânico, manja, aquela coisa. Come orgânico, só que fuma. Só que fuma. Não é? Mas olha, gente, temos aqui, continuando aqui a participação.
Eliana falando aqui, ó. Leite de magnésio em uma blusa cavada vai desaparecer ou derramar ou manchar? Minha linda, ele é branco na sua mão. Depois que você passa, some. Então você não mancha a roupa, fica tranquila. Até teve um paciente que disse que antigamente tinha um desodorante tipo Rolon, que você conseguia tirar a bolinha e você punha o leite de magnésio e conseguia botar a bolinha de volta. Saiu do mercado, mas essa era uma boa alternativa, até. Então fica tranquilo. A Débora está perguntando se para peles morenas. Uma boa pergunta. E a raça negra, como é que fica? Então, como eu falei, a incidência do câncer de pele é maior em pessoas de pele clara, olhos claros e cabelos claros. Porque essas pessoas têm uma quantidade menor de melanina, que é o pigmento da pele. As pessoas de cor mais escura, então a raça negra, eles têm uma proteção maior. Eu não digo que vocês são assim uns afortunados, osso melhor, a pele melhor, não tem celulite, o bumbum fica no lugar. Fica tudo firme. Tudo firme. Então, e eles têm uma proteção maior aos raios solares. Então, a incidência de câncer de pele em pessoas de pele escura é menor, mas ela existe. Mas precisa mesmo assim? Precisa. Passar? Todos devem usar protetor solar, inclusive quem tem pele negra. Olha que interessante. E verrugas? Diz que tem pessoas assim que têm muitas verrugas. E aí? Faz cirurgia? Não faz? O que você aconselha? Existem várias alternativas para tratamento de verruga. A verruga, se é exatamente isso que ela está falando, ela é causada por vírus, né? O HPV. E algumas pessoas, quando têm a imunidade comprometida, elas têm várias verrugas disseminadas pelo corpo. Então é preciso descobrir o que é que está causando essa imunidade mais rebaixada nessa pessoa. Mas um dermatologista consegue resolver bem esse problema. Então procure um dermatologista que ele vai conseguir resolver. Aquelas manchas próprias da gravidez. E aí? O que você pode contar? Você pode contar a respeito? Sim, então, durante a gravidez, ou até quando a mulher usa anticoncepcional, ela pode desenvolver o melasma, que é essa mancha mais escurecida no rosto. Então evite o sol, porque o sol vai fazer com que essa mancha permaneça, piore ou volte depois do tratamento. Então existem alguns produtos clareadores e sempre a utilização do protetor solar, porque aí com isso você diminui o retorno desta mancha. Mas a pessoa que teve uma vez, ela tem a tendência a ter novamente. Tá certo. Tem um ouvinte aqui perguntando para quem já teve câncer de pele, já retirou e quer saber se pode utilizar desodorante ou é melhor usar o leite de rosas. Olha, Eni, eu gosto do leite de magnésia, mas aí quando tem câncer envolvido eu já não sei. Uma pessoa que já teve câncer... Não, então não há relação do câncer de pele com o tipo de desodorante. Não, né? Você pode usar o desodorante que for mais adequado para você, porque o câncer de pele não vai ter nenhuma relação com isso. Tá ótimo. Doutora, daqui a pouco o programa vai acabar. Eu falei para o senhor que ia passar rápido. Pois é, muito gostoso, né? Me diz uma coisa, o que mais, porque tem tantos temas interessantes. Olha, bem ou mal, a gente teve, assim, uma boa participação. Bastante gente. Então, nós tivemos várias perguntas. Agora, o que não deu tempo de abordar e que seria interessante? Celulite, que toda mulher adora falar a respeito, né? E aí, celulite, quando está num grau assim leve, dá pra gente dar um jeito nela ou vai ter que conviver com ela o resto da vida? Então, a celulite é o grande temor de toda mulher, né? E não tem quem não tem. Hoje em dia até criança tem. Mas a celulite é própria da mulher. Toda mulher tem celulite. Então, eu acho que a mulher precisa também aprender a conviver com isso também. Porque, na verdade, os homens nem prestam atenção nisso, sabia? Olha aí, gente. Verdade. A gente preocupada com a celulite e os homens não prestam atenção. É verdade. Então, quando a pessoa está numa fase inicial da celulite, há como tratar, sim. Então, atividade física, uma dieta adequada. Não fumar. Evitar refrigerantes. E alguns tratamentos com massagem e ultrassom também você consegue uma melhora, mas nunca a cura completa, assim, desaparecimento completo da celulite. Quando a pessoa tem uma celulite num grau bem avançado, isso geralmente acontece numa idade mais avançada, ou pessoas que têm uma flacidez muito grande da pele, ou porque foram obesas, ou porque estão obesas, daí é muito mais difícil você conseguir resolver completamente o problema da celulite.
Mas existem algumas alternativas para a gente conseguir melhorar. É não deixar avançar, né? Começou, Sim. Cuida. É. O senhor falou de emagrecimento, etc. Eu estou notando uma coisa, não sei se o senhor tem observado isso na sua clínica. O que eu estou vendo de adolescente, tanto homem quanto mulher, com Sim. estrias. Mas umas estrias que você percebe que estão vermelhas ainda, do gênero, assim, inflamadas, que acabaram de acontecer. Estria, como é que funciona? Porque de repente eu escuto assim, vou levar no dermatologista, vamos fazer não sei o quê. Estria, para mim, é um rompimento da de estrutura tecido, do colágeno da e pele. eu não consigo entender muito o que dá para se fazer a respeito. Mas verdade, o que o senhor Gisela. poderia estar dizendo? Então, pouca coisa pode ser feita para a estria, na verdade. Quando você está na fase inicial e a estria não é muito grande, não é muito larga, você consegue, com alguns tratamentos dermatológicos, dar uma melhorada, né? Mas nunca desaparecer completamente. Quando as estrias são muito grandes, e por que os jovens você vê muito isso? Porque os jovens hoje fazem muita atividade física e alguns ficam muito grandes, como eles mesmos falam, né? Alguns até tomam hormônios e ficam muito musculosos. E com isso há o rompimento da fibra colágena e o aparecimento das estrias. Porque tudo tem que ter um tempo para acontecer, né? Quando o ganho de massa é natural, provavelmente o tecido... É menor o risco. O tecido acompanha, né? E existe uma estria que muita gente tem, eu acho que até a maioria das pessoas tem, que é a estria do crescimento. Então, quando há o estiramento, né, o estirão na puberdade, que a pessoa cresce muito rápido, os ossos crescem muito rápido, há o desenvolvimento de estrias, principalmente na face lateral da nádega, assim, do lado do bumbum. Aquilo é muito comum, muita gente tem. E ninguém vai ser menos bonito por causa disso. Interessante. Não, mas é bom o homem estar dizendo isso, né? Porque é interessante esse universo feminino, a gente se preocupa com umas coisas, e quando a gente vai ver, o homem não está nem aí para aquilo, né? E a gente fez um drama. Mas não dizem que as mulheres se vestem para outras mulheres, não para os homens? É verdade, isso é uma boa realidade. Então exato. Eu acho que vale também para celulite, viu? Olha aí. Olha aqui, estão perguntando de Joanete. Quanto tempo que eu não ouço falar disso? Joanete é muito comum. Nossa, ainda? E existem cirurgias ortopédicas, quem faz é o ortopedista, para resolver esse problema. Fernanda, eu estou falando de leite de magnésia, tipo desodorante. Terminou teu banho, seca a axila, põe o leite de magnésia na axila. Não é para tomar leite de magnésia, não. Muito pelo contrário. Leite de magnésia vai alcalinizar teu estômago. O estômago é feito para ser ácido, porque é na acidez que libera as enzimas digestivas para fazer a primeira quebra proteica, que é feita no estômago. Então, nada de ficar tomando à toa esses antiácidos e companhia. Bom, doutor Ed está ouvindo a música. Acabou o programa. Foi rápido, pena, não né? é? Foi muito bacana. Muito gostoso, né? Foi um prazer tê-lo recebido. Para mim também foi um prazer muito grande. Foi, não é? Uma grata surpresa, não é? Mais saúde. Bom, doutor Ed, nossa próxima pauta vai ser plástica, porque eu queria muito que o senhor orientasse a nossa população quando procurasse um cirurgião plástico. Que cuidados deveria ter para depois não acontecer de estar participando assim desses índices horrorosos de pessoas que morrem? Sim. Ou tem, gente, eu já vi cada fotografia de cada barbaridade que acontece. Sim. Gente, não brinquem. Procurem médicos assim que realmente tem que ter todo um roteiro aí diferente, mas o Dr. Ed vai voltar aqui com outro livro dele sobre plástica e nós vamos ter um tema só para isso. Dr. Ed, fique à vontade para se despedir, mandar seu recado, enfim, suas últimas considerações. Tá, ok. Então eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, adorei estar aqui. Para falar de plástica, eu recomendo o meu primeiro livro, que se chama Plástica Além da Beleza. Lá eu falo de todas as cirurgias plásticas e falo, inclusive, como escolher o seu médico, o seu cirurgião plástico. Mas eu gostaria de voltar uma outra oportunidade para falar sobre isso. Mas só para fechar, então, essa entrevista, eu acho que o que deve ficar para todo mundo e para a população é o cuidado principal com o sol, porque a gente tem uma incidência muito alta de câncer de pele. Então, use o protetor solar, principalmente por isso, e também para evitar o fotoenvelhecimento. Porque se você se expõe ao sol, você vai ter mais rugas, você vai ter mais manchas e vai envelhecer mais rápido. Então proteja-se do sol para estar sempre jovem, bonita, saudável e sem câncer de pele. Olha aí que dica boa, né? Gente, um beijo enorme, o programa foi uma delícia. Rádio América, AM 1410.
Uma canção nova em sua vida. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviar Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Enviar Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Vem Espírito de amor, recriar o que